E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje a gente vai ver o resumão do anime Mushoku Tensei. O anime segue a vida de um cara de 30 anos de idade que acabou de ser atropelado por um caminhão, o famoso criador de anime Isekai. Quando o cara percebeu que estava morrendo, ele começa a se lembrar do fato de morrer ainda sendo virgem. Porém, ao morrer, ele acaba acordando em um corpo de um bebê. Nesse momento, o protagonista chega à conclusão de que ele reencarnou, e que esses dois estranhos na sua frente são os seus pais. Ao ver os dois conversando, o cara descobre que o seu pai se chama Paul e sua mãe se chama Zenith. Juntos, eles formam a família Greyart. E o nome dado a eles, ao nosso protagonista, foi o de Rudeus. Com poucos anos de idade, o Rudeus já demonstra ser um pervertido, roubando as roupas íntimas da empregada chamada Lilia. Ao perceber isso, a Lilia diz para a Zenith que o Rudeus deve ter algum problema, mas a Zenith ignora isso e coloca o menor perto de uma janela. Nesse momento, o Rudeus começa a observar tudo e acaba vendo seu pai treinando com uma espada. Então ele toma um susto vendo isso e acaba caindo da janela. Para curar os ferimentos do Rudeus, a Zenith se prepara para lançar uma magia de cura nele, e isso deixa muito confuso. O Rudeus até começa a pensar que os seus pais são dois otaku, mas para a surpresa dele, a sua mãe realmente usa magia de cura, e em seguida revela já ter sido uma aventureira. Com isso, o Rudeus percebe que ele não está na Terra, mas sim em outro mundo onde a magia existe. Animado, o Rudeus começa a querer usar magia. Daí ele pega um livro de feitiços que estava guardado em um baú. Porém, como o protagonista ainda não sabe ler, ele se foca a aprender a língua escrita desse mundo. Após um ano de estudos, o Rudeus finalmente consegue ler o livro de magia. E de acordo com o livro, existem duas formas de se usar magia, que seria por recitação e por circuito mágico. Porém, as pessoas atualmente só usam a magia por recitação. No livro também diz que a quantidade de mana de uma pessoa é decidida na hora do seu nascimento, e isso preocupa bastante o protagonista. Então, o Rudeus resolve usar uma magia para ver o quanto de mana ele tinha. Daí ele vai lá e recita uma magia de água, mas acaba falhando. O garoto não desiste e tenta fazer novamente o feitiço, e dessa vez ele consegue usar o feitiço sem nem mesmo ter que recitá-lo. Após fazer isso, o Rudeus acaba desmaiando, pois a sua mana acabou. Com as suas energias recuperadas, o Rudeus começa a treinar todos os dias. Dessa maneira, ele foi sentindo que a sua mana foi aumentando cada vez mais. Durante o seu treino, o Rudeus percebe que ele não precisa recitar novamente uma magia que ele já recitou. Por conta disso, o protagonista começa a se achar, pensando que suas habilidades estão acima da média. Ao perceber sua evolução, o Rudeus resolve usar uma magia mais avançada. Então ele cria uma esfera poderosa de água que destrói uma parte da sua casa. O Paul e a Zenith vão até o Rudeus para ver se ele estava bem e começam a perguntar o que aconteceu. Lá, a Zenith acaba vendo o livro de magia perto do Rudeus e percebe que ele tinha usado magia. Nesse momento, a mãe do garoto acaba ficando muito feliz. Não só isso, mas ela pede para o seu marido contratar um professor de magia para o Rudeus. Alguns dias se passam e a professora de Rudeus finalmente chega. Ela se apresenta como Roxy e pergunta para os pais de Rudeus quem era o seu aluno. Ao dizer que o aluno dela seria o Rudeus, a Roxy começa a dizer que os pais sempre pensam que seus filhos são gênios e por isso contratam professores mesmo sabendo que as crianças não iriam aprender. Mas como ela estava sendo paga, ela resolve dar aulas para o Rudeus. Então a Roxy começa explicando que existem três tipos de magia, que são as magias de ataque, as magias de cura e as magias de invocação. Essas magias se dividem em 7 níveis, sendo que o nível mais forte é a magia de nível divino. O protagonista pergunta para Roxy se era necessário recitar para usar magia, e ela responde que sim. Em seguida ela dá um exemplo para o Rudeus, mas acaba destruindo uma árvore da Zenith. Para não ser despedida, ela cura a árvore usando uma magia de cura, e surpreende o protagonista dizendo que conseguia fazer qualquer tipo de magia até o nível 2. A Roxy então pede para o Rudeus imitar a magia que ela fez. Para não levar bronca, o Rudeus resolve recitar a magia, mas acaba se distraindo olhando para a calcinha da Roxy, e por isso ele recita somente metade da magia. Ao ver que o Rudeus conseguiu usar a magia mesmo recitando só a metade do feitiço, a Roxy instantaneamente pergunta como ele fez isso. Em resposta, o Rudeus diz que normalmente não recita nada. Nesse momento, a Roxy percebe que se equivocou com o Rudeus, pois ele realmente tem talento para magia. Em seguida é mostrado um flashback da vida anterior do Rudeus. Nele a gente descobre que os pais do Rudeus tinham morrido. Porém, ao invés de comparecer no funeral, o protagonista estava vendo aqueles conteúdos educativos. E isso acaba irritando alguns de seus familiares. Por isso, na época, eles bateram no cara e o expulsaram de casa. Enquanto o protagonista estava lá na rua refletindo sobre sua vida, ele acaba vendo 3 jovens na rua e percebe que eles iriam ser atropelados pelo criador de Isekai, e por isso ele se jogou na frente para salvá-los. Quando a história volta para o tempo atual, vemos que já se passou meio ano desde que a Roxy chegou, e o Rudeus já avançou bastante na magia e agora ele consegue usar magias de nível 2. Em uma aula, a Roxy conta para o Rudeus que nesse mundo existem espíritos e demônios. Ela revela ser um demônio e conta para ele que há 500 anos atrás, os humanos e os demônios estavam numa guerra. Porém, um clã de demônios com cabelos verdes e joias na testa, conhecido como Superd, mataram vários humanos e demônios, e por isso todos eles foram banidos da sociedade. Depois de contar essa história, a Roxy recomenda que o Rudeus, caso veja algum demônio desse, fuja imediatamente. Dessa maneira o tempo vai se passando, o Rudeus vai aprendendo cada vez mais, não só magia, mas o pai dele vai ensinando ele a lutar com a espada. Em um momento, quando o Rudeus observava a Roxy, ele vê 2 crianças brincando e acaba se lembrando do seu tempo na escola, onde ele sofria bullying. Nesse momento, o Rudeus começa a ficar triste, mas a
Roxy vai até lá para conversar com ele. Durante a conversa, ela diz para o Rudeus que longe desse vilarejo existe uma universidade de magia, e lá ninguém discrimina ninguém independente da raça ou da força. Ao comentar sobre essa universidade, a Roxy recomenda que o Rudeus vá para lá um dia, pois ele já estava quase a superando nesse pouco tempo. Algum tempo se passa e o aniversário de 5 anos do protagonista chega. Após todos celebrarem, a Roxy diz que não há quase mais nada para ensinar ao Rudeus, e que no próximo dia ela iria dar sua última aula. Depois de ouvir isso, o protagonista vai para o seu quarto e começa a se lembrar novamente da sua vida anterior. O Rudeus sofreu tanto bullying que ele acabou ficando com medo de ir para a rua, e por isso ele ficava somente preso no seu quarto. E mesmo agora tendo uma vida nova, ele ainda não conseguiu superar esse medo de ir na rua. E o dia seguinte chega e a Roxy diz para o Rudeus que a aula seria em outro local. O protagonista começa a ficar com um certo medo novamente, mas a Roxy obriga ele a ir. Dessa maneira, o Rudeus finalmente percebe que as pessoas não estão mais olhando para ele com desprezo e ódio, e dessa maneira ele perde quase todo o seu medo. Ao fim do trajeto, eles chegam em um campo vazio, e a Roxy diz para o Rudeus que ela iria ensinar a ele uma magia de nível santo, que no caso são magias de nível 4. Segundo a Roxy, essa é a última coisa que ela vai ensinar ao Rudeus. Depois que ela fizer isso, ela vai embora. Dito isso, ela conjura um feitiço poderoso que surpreende o Rudeus. Feito isso, ela pede para o Rudeus convocar a mesma magia. Porém, esse protagonista é tão poderoso que ele acaba fazendo a mesma magia, porém em uma escala muito maior que a dela. Vendo que não tinha mais nada para ensinar ao Rudeus, a Roxy se despede da família Greyart e vai embora dizendo que iria ficar mais poderosa na magia. Depois do Rudeus ter superado seu trauma, ele resolve passear pelo seu vilarejo. E enquanto ele andava, ele vê um garoto sofrendo bullying. Então o protagonista vai lá e salva esse garoto. Depois que o protagonista salva esse garoto, ele percebe que o menor tinha cabelinhos verdes. Nesse momento, o Rudeus fica com medo, pensando que o garoto fazia parte da tribo dos Super, mas o garoto não tinha joia na tag, então tá safe. Daí, só para dar aquela conferida, o Rudeus pergunta para o garoto se ele era um demônio, e o garoto responde dizendo que ele era filho de elfos. Durante a conversa, o Rudeus descobre que o nome do garoto é Sylph, e os dois acabam fazendo uma certa amizade. Em seguida, o Sylph pede para o Rudeus ensinar ele a fazer magia, e o Rudeus aceita fazer isso. Dessa maneira, 6 meses se passam, e o Sylph mostra que ele tem muito talento para magia. Porém, tem uma parada que incomoda muito o Sylph, e é o fato de que o Rudeus usa magia sem recitar. O Rudeus diz que essa é uma habilidade especial dele. Em seguida, ele tenta ensinar o Sylph a usar. Daí, para surpresa e azar do Rudeus, o Sylph consegue usar a magia sem recitar também, o que mostra que esse protagonista não tem nada de especial ao fazer isso. Nesse dia, ao fim do treinamento, o Rudeus e o Sylph vão para casa tomar banho. Lá, o protagonista faz o Sylph tirar sua roupa. Nesse momento, o Rudeus acaba descobrindo que o Sylph na verdade é uma garota. E infelizmente, por conta disso, a Sylph fica muito envergonhada, e com isso, os dois acabam ficando sem conversar por um tempo. Daí, como a amizade deles é muito forte, o protagonista resolve ir lá pedir desculpa. E no fim, os dois fazem as pazes. Com o passar do tempo, a Zenith revela estar grávida, mais uma criança. Todos ficam felizes com a notícia, porém a empregada Lily assume que ela também está grávida. E o pai do Rudeus conta que provavelmente ele é o pai dessa criança. Nesse momento, a empregada diz que iria ir embora, mas o Rudeus consegue convencer a sua mãe de deixar a Lily morar com eles. Um tempo se passa e os irmãos do Rudeus nascem. Seus nomes são Norn e Aisha. Durante esses acontecimentos, a gente vê que o Rudeus, mesmo considerando seu pai um lixo, ainda gosta dele. Já o pai do Rudeus pergunta para o seu filho se ele queria fazer algum tipo de escola, já que ele tinha idade para isso. Então o Rudeus fica pensativo sobre isso, já que ele queria continuar evoluindo nas magias. O Rudeus acaba falando sobre isso com a Sylph, e ela fica um pouco triste, pois não queria se separar dele. Vendo a tristeza da Sylph, o Rudeus decide ficar no vilarejo com ela. Porém, de noite ele recebe uma carta da Roxy. Nela, a Roxy contava que ela finalmente havia chegado na classe 5 de magia de água. Ao ler toda a carta, o Rudeus resolve continuar com seu objetivo de ficar mais forte, e para atingir esse objetivo, ele terá que frequentar a universidade. Então ele pede a permissão do seu pai, e pergunta se o cara poderia pagar a universidade para a Sylph, já que ele não queria se separar da garota. E infelizmente o pai do garoto nega, dizendo que ele é muito novo para fazer uma universidade, e diz que ele não tem dinheiro nem mesmo para pagar para a Sylph. Então o Rudeus pede para o Paul arrumar um emprego para ele, já que dessa forma ele conseguiria dinheiro para levar a Sylph junto com ele quando chegasse a hora de frequentar a universidade. O pai dele acaba aceitando, e no dia seguinte, uma mulher chamada Grislane chega na casa do Rudeus, e do nada Lily e a Zenith se despedem do Rudeus, deixando o menor muito confuso. Então o pai do protagonista diz que a partir daquele dia, o Rudeus teria que ficar longe da Sylph, e o Rudeus diz que não vai aceitar isso. O pai do menor, vendo que não tinha opções, começa a lutar com o Rudeus e o faz desmaiar. Em seguida, o protagonista acaba acordando e descobrindo que agora ele iria trabalhar com a Grislane. No fim, o Paul deixa uma carta dizendo que agora ele vai trabalhar como professor na capital. Na carta, ele também diz que o Rudeus não deveria mandar cartas ou manter algum tipo de contato com o vilarejo por 5 anos. E isso tudo porque o menor estava ficando muito dependente da Sylph, e isso iria acabar prejudicando o futuro dele e o da garota. Sem muitas opções, o protagonista acaba aceitando e vai para o seu serviço. Dessa maneira, ele chega na mansão de um nobre chamado Philip Greyart, um primo do seu pai. Lá, o Philip diz que o Rudeus seria o professor de magia da sua filha, uma garota chamada Eris. Esse cara conta que a Eris tem um temperamento muito forte e que por isso todos os professores que ele contratou se demitiram no primeiro dia de aula. O Rudeus responde o cara dizendo que não tem problema nenhum, que ele
vai cuidar dela safe, tranquilo, favorável. Porém, o menor acaba sendo recebido por um tapão sem motivo nenhum. Nesse momento, o Rudeus acaba devolvendo o tapa, mas isso irrita ainda mais a Ares, e por isso ela dá um socão nele. Apesar de tudo que aconteceu, o Rudeus consegue dizer para o Philip que ele vai aceitar o serviço, e ainda diz que ele tem até um plano para fazer a Ares respeitar ele. Então, no outro dia, o Rudeus acorda preso num calabouço junto com a Ares, e isso tudo já fazia parte do plano do Rudeus, que era salvar a Ares usando sua magia, e com isso ela iria ter respeito por ele. Porém, o plano do Rudeus acaba falhando quando um cara estranho aparece e começa a bater violentamente na Ares. Nesse momento, o Rudeus percebe que eles tinham sido sequestrados de verdade, então o Rudeus cura eles e fala que iria ajudá-la a fugir se ela começasse a respeitá-lo. A Ares, vindo que não tinha escolhas, acaba cedendo às exigências dele, e por isso vai junto com ele. No meio do caminho para casa, os dois encontram um dos empregados da Ares e pedem ajuda a ele. Porém, o empregado mostra que na verdade está junto com os bandidos, e um deles leva a ele. Felizmente, o Rudeus consegue impedir que um deles fugissem usando sua magia. No meio desses acontecimentos, o empregado revela que pretende se vingar da Ares por conta de tudo que ela já fez a ele. Então, um empregado oferece dinheiro para o protagonista se juntar ao seu grupo, e o Rudeus recusa, dizendo que não venderia uma vida. Então, o Rudeus começa a lutar contra eles e consegue pegar a Ares de volta. No meio disso tudo, um dos inimigos ataca o protagonista pelo ar, de uma maneira que ele não iria conseguir se defender. Nesse exato momento, a Gislaine chega e mata todos os bandidos em segundos. No fim, o Rudeus e a Ares voltam para a mansão. Triste, o Rudeus diz que iria embora, pois ele tinha certeza que depois de tudo que aconteceu, a Ares não iria querer ele como um professor. Mas, para sua surpresa, a garota revela que deseja sim ele como professor. Vai dar aula para ela sim. Bom, galera, separei esse vídeo em duas partes, pretendo soltar a próxima parte em breve. Mas se você tem preguiça, fica tranquilo que logo logo eu solto aquela parte completona.